O amadorismo dos cartolas dentro do futebol brasileiro é uma coisa impressionante. Que a cada dia que passa, a cada ano que se vem, a gente fica abismado com tamanha desorganização, com tamanha frustração. Por que frustração? Porque já tem 20 anos que o Brasil, 21 anos com o ano que hoje se apresenta, que o Brasil não ganha um campeonato mundial. Sabe por quê? Porque desde quando o João Avelange deixou a FIFA e fez o campeonato brasileiro de 2000, né, que foi o que o Vasco ganhou, o futebol brasileiro não é visto lá fora como um produto de primeira classe. Porque nós temos talentos aqui, não é à toa que nós vendemos, somos maior produtores de jogadores para todo o continente europeu, para todo o velho continente. Nós colocamos aqui e damos para eles os nossos maiores diamantes brutos, que depois eles vão lá lapidando e tirando essas características dos jogadores para que eles consigam colocar lá na liga deles. Desde quando a João Avelange saiu de lá, que o futebol brasileiro perdeu o seu DNA. Sabe por quê que o futebol brasileiro perdeu o seu DNA? Eu vou te lembrar, princípio dos anos 2000, quando ele trouxe a final do Mundial Interclubes para cá, nós vimos aqui que um Corinthians e um Vasco batia de frente super tranquilo com esses times europeus. Mas aí, óbvio, eu não estou defendendo aqui o João Avelange, que por sinal também fez muita besteira. Mas, querendo ou não, nós éramos um produto forte, uma marca forte. Nós tínhamos cartolas que batiam no peito e colocavam mais do que para frente, defendiam o DNA do futebol brasileiro. Aí agora a gente vê aí essa enxurrada de cartolas que passaram pela presidência da CBF, um fazendo mais besteiras do que o outro, e agora tem um atual presidente que está esperando um técnico que já falou que para ele tanto importa ou não defender a maior instituição futebolística do mundo. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí se a seleção vai esperar ele ou não. Para ele é o seguinte, ó, tô com 2 coelhos, vou dar um tiro só. Aonde pegar tá bom. Se o Florentino Pérez não demitir ele no final dessa temporada, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar no Real Madrid. E aí, por conta desses cartolas despreparados que a gente tem dentro das instituições do futebol brasileiro, a gente vai ficar mais descredibilizado. Quantas e quantas vezes o cara já falou que o objetivo dele é permanência no Real Madrid, já era para ter desencanado, já era para ter nada mais do que nada menos colocado um técnico lá. E agora a gente vai entrar no assunto, né, da capa aí do vídeo, e onde que eu quero dizer, se nós tivéssemos um técnico lá, o Ramon estaria totalmente 100% focado no Mundial Sub-20, que é o que ele foi contratado para poder fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Sábado o Brasil tem um jogo super importante, aonde o Brasil pode definir se dá continuidade ou não dentro do Campeonato Sub-20, que é algo, assim, um feito muito importante para esses jogadores, porque é uma canja, é uma experiência, é ser campeão Sub-20, é um status melhor, entendeu? É uma vivência, como eu já disse aqui em alguns vídeos, né? É uma preparação de um novo ciclo de jogadores, porque muito provavelmente algum desses jogadores tem muito potencial para ser um novo centroavante da seleção, já que a seleção tá aí precisando de um centroavante. O Marcos Guilherme é um cara que, irmão, sabe fazer o gol, é um bom centroavante. E nas 2 últimas Copas nós não tivemos um cara, o Gabriel Jesus foi nas últimas 2, né? O Pedro foi na última agora, mas não tivemos um cara que realmente a gente pudesse olhar para ele e falar assim, esse cara aí na Copa no mínimo guarda 3 gols. E desses 3 gols, 2 decisivos, que a gente precisava. Aí a gente fica colocando a culpa em um cara que tem o talento que tem, que era para ser melhor do mundo diversas vezes, mas a própria mídia brasileira queima esse cara que é o Neymar, que é o nosso melhor produto hoje. Ah, mas o Vinícius Júnior e tal, tô falando tecnicamente das 2 últimas Copas. E aí, por conta desse amadorismo, né, a gente vai passar vergonha mais uma vez. A seleção pentacampeã do mundo, nenhuma outra seleção conseguiu fazer os feitos que o Brasil fez. E a gente está há 20 anos e 5 ciclos de Copa sem ao menos chegar na final. Como assim? As pessoas olham assim, ué, mas o Brasil é o melhor futebol do mundo? Ué, mas o Brasil é a melhor seleção do mundo? Tem certeza? Eu já não tenho mais certeza disso. E a gente vê dentro do futebol brasileiro as SAFs ganhando mais forças e forças e forças. Aí por quê? Porque vem esses cartolas
Porque eles, ó, bequinha, ternozinho caro, né? E não, porque pra falar com eles, meu irmão, tem que marcar semanas pra frente, porque eles são tão importantes, não fazem nada. Só destroem instituições, como estão destruindo as instituições do Brasil, aos clubes do Brasil aí, grandes clubes. Botafogo, Vasco, Bahia, virando SAFs. Sabe por quê? Porque esses mandatários aí, que não... Cara, nunca fizeram nada. Nada. Vão gerir esses clubes. E aí eles só pensam no seu próprio bolso. Assim como fez Ricardo Teixeira no comando aí anos e anos da CBF. Assim como fez o seu sucessor, que na Copa São Paulo Futebol Júnior, quem não lembra disso, ele pegou a moeda e colocou no bolso. Qual é o exemplo? Qual é o exemplo? A gente não tem exemplo, a gente não tem cartolas que realmente são cartolas, que defendem o DNA do futebol brasileiro. Porque hoje o jovem sai daqui com 18 anos, é levado para a Europa e perde toda a sua identidade de ir para cima do drible disso, daquilo. Aí o futebol brasileiro, como eu disse, desde a época lá do João Avelange, que não tem mais desde o princípio dos anos 2000, eles poderiam ter os caras mais fortes, mais altos, né? Ter lá a liga que vendia mais, que fazia isso, que fazia aquilo, mas o nosso diferencial sempre foi o quê? O DNA. E esses cartolas defendiam o DNA porque sabiam que esse era o maior produto e que fazia o diferencial. Porque nesse jogo de sistema de baixas linhas, se às vezes uma linha de 5 com uma linha de 4, às vezes duas linhas de 4, com os dois abertos para poder defender, a gente não tem mais espaço. E qual era o diferencial do Brasil? O Ronaldinho driblando 1, 2, 3, quebrando a linha de marcação, um Robinho pedalando para um lado e para o outro, quebrando a linha de marcação, um Ronaldo Fenômeno nas suas arrancadas, quebrando a linha de marcação, uma movimentação de um Romário, quebrando a linha de marcação, recebendo essa bola na frente, ou dominando o espaço à frente do zagueiro dentro da área. Esse era o nosso DNA. Aí por conta desses cartolas aí que não gerem nada, que não sabem fazer nada, a gente está perdendo essa identidade e a gente vê a bagunça que é. Se a CBF tá essa bagunça, imagine o campeonato dela. Se a seleção brasileira tá essa bagunça, imagine o campeonato da CBF e imagine os clubes que disputam esse campeonato. Nada mais justo do que é aí o que a gente vê. É muito complicado, cara, é muito complicado. Então, enfim, o Ramon, ele vai sair após o jogo, dependendo do resultado, vai vir estar no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, para poder para poder convocar a seleção. E outra, ele tem que fazer uma pré-lista. E dentro dessa pré-lista ele vai ter que pedir, não ele vai, acredito que ele não vai ter tempo para isso. Vai ter que ligar para os clubes e entender como que está a situação de todos os jogadores. Se o cara tá bem, se o cara ainda tá em forma, se o cara já saiu de férias, se o cara tá lesionado, olha só todo o problema que foi acarretado. Ah, mas ele não seria o técnico, a CBF iria colocar outro técnico lá, mas aí por conta do episódio lá do Vinícius, eles vão aproveitar esse amistoso e aproveitar que é uma seleção africana para poder fazer, né, uma espécie de homenagem, um protesto contra o racismo, já que o jogo é na Espanha. Ok, beleza, ok, mas poderia ter sido um técnico já pré-definido. É a maior instituição do mundo futebolística. Ela não pode se rebaixar ao querer de um técnico e muito menos se rebaixar abaixo de qualquer clube, mesmo que esse clube seja o Real Madrid. O Real Madrid, se ele colocar lá o elenco dele hoje, é óbvio, né? Vai chegar aí, acredito que até em uma semifinal, e talvez até disputar uma final, mas não ganha do Brasil numa Copa. Não ganha. Aposto quanto você quiser que o Real Madrid não ganha do Brasil numa Copa. Uma seleção bem gerida por um bom técnico, eu duvido que ganhe. Então, isso aqui é informação para poder finalizar o vídeo. Muitos não sabem, mas o Pepe Guardiola foi procurado pela CBF, era o plano A, mas a CBF não quis pagar o quanto que ele queria. E todo mundo já sabe que o Guardiola já colocou até no seu livro que ele tem sim desejo de um dia comandar a seleção. Então, para ele ficou lá no City, olha o trabalho que ele fez. Olha o trabalho que ele vem fazendo. E muito provavelmente ele já estaria acertado como técnico e iria ganhar Champions amassando o Ancelotti,
que é outro também que é muito contra gosto. Sempre foi um técnico retranqueiro e teve um, dois lá jogadores que puxavam esse carro para ele, como o Kaká. Eu não vou falar muito não para não se estender, porque o vídeo está muito longo já. Então, assim, se fosse mesmo para poder fazer esforço e esperar, esperaria o melhor técnico do mundo atualmente, pô. Que era o Guardiola. Pague o quanto for, a CBF é bi-trilionária. Pague o quanto for, o quanto que o cara tá pedindo, porque vale a pena. Nós já estamos 20 anos, 5 ciclos de Copa do Mundo, que a gente não chega na final. E mais de 20 anos, 21 anos sem ganhar.